Olá, a você que está nos acompanhando no UP. O convidado de hoje é o Dr. Daniel Reis. Ele que é gastro e ele vai falar sobre várias dúvidas que você tem. De repente aquela dor que você sente, que você se pergunta assim, puxa, qual profissional que eu procuro para medicar essa minha dor, ou melhor, avaliar essa minha dor? Vamos conversar com o Dr. Daniel Reis, que ele vai auxiliar muito você. Olá, Dr. Daniel, como vai? Tudo bem, Cláudia. Um prazer estar aqui, poder participar mais uma vez e trazer informação para todo esse pessoal aí, sem dúvida nenhuma, tentando agregar e tentar tirar algumas dúvidas que eles tenham, né? E tentar facilitar o acesso à saúde de uma maneira geral. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço, Dr. Daniel. Doutor, a pergunta assim campeã, digamos, é sobre dor de estômago. Por que o paciente sente dor de estômago e o que ele deve fazer assim que ele começar a sentir a dor no estômago? Perfeito. Essa pergunta é uma pergunta muito comum no nosso consultório, né? Então, a dor no estômago, a dor na boca do estômago, e o termo médico seria a dor epigástrica, ela é muito comum, porque diversas manifestações podem se dar por conta dessa alteração gástrica. Então, a gente pode ter uma alteração que vai desde uma gastrite nervosa, que a gente vai chamar aqui de dispepsia funcional. Hoje, nessa época de pandemia, é muito comum, né? O paciente começa a sentir um desconforto, sem muita causa, sem muita evidência. As dores também do estômago podem vir de dor do refluxo. Hoje a gente viu também, por consequência da pandemia, um aumento do peso de uma maneira geral. Então, assim, a obesidade é uma doença prevalente, em torno de 50%, né? Mais de 50% da nossa população tem. Hoje o excesso de comida mata mais do que a falta de comida. Sim. Então, todas essas circunstâncias, o consumo excessivo de alimentos embutidos, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, isso tudo levando a gastrite, levando a refluxo, levando a essa dispepsia funcional, que é o que a gente vai chamar de gastrite nervosa, e as manifestações outras, né, que são consequências das dores abdominais por diversas doenças, que o doente vai referir ali na boca do estômago de uma maneira geral, e que na verdade precisa sim de uma investigação. Doutor Daniel, qual que é a queixa maior quando o paciente ele chega com refluxo no consultório? Tem alguma coisa que desencadeia essa doença? Como que ela começa, doutor? Maravilha. O refluxo, ele se dá por um estômago cheio, né? Um alimento que acaba voltando para o esôfago. O esôfago é um tubo que vai conectar a garganta até o estômago. Então, o retorno do alimento ou do suco gástrico de dentro do estômago para o esôfago queima o esôfago, literalmente queima. Então, algumas coisas podem desencadear. A alimentação é um dos principais fatores. Então, a gente tem a obesidade como fator principal para o refluxo, o paciente que está acima do peso. Outra coisa que é muito importante é o deitar-se após a refeição. Então, assim, quem deita com o estômago cheio e principalmente quem faz refeições volumosas também acaba facilitando, porque o estômago é como se fosse um saco que você vai encher ele de alimento e ele vai esvaziar naturalmente. Então, a partir do momento que o estômago enche e ele acaba não esvaziando de maneira adequada, ficando mais tempo cheio por determinado tipo de alimento ou alguma coisa assim específica, vai fazer com que esse líquido volte para o esôfago, causando problema. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que estar atento. Os alimentos que vão desencadear o refluxo são principalmente aqueles alimentos embutidos, são os alimentos enlatados, são os alimentos que muitas vezes derivam no caso, o chocolate, né, bebidas mais achocolatadas ou o próprio chocolate. Café é uma coisa também que acaba tendo um prejuízo razoável aí para essa alimentação. E tudo isso são coisas que a gente tem que estar atento e prestar bastante atenção para não estar desencadeando. Cada organismo é desencadeado por um tipo de alimento. Então, às vezes, o café faz mal para mim e o chocolate faz mal para você. Então, você precisa identificar, mas principalmente esses alimentos embutidos e enlatados. Doutor, e existe algum tratamento, digamos, caseiro que pode amenizar aí o refluxo? Sim. Assim, a gente vai conversar as famosas dicas, né? Então, muitas vezes as pessoas se dizem aliviadas após ingerir uma pequena quantidade de água. Porque quando você toma água, você vai clareando o esôfago. Então, você vai fazer com que a água limpe aquele ácido que acabou subindo. Outra coisa que vai prejudicar um pouco, que a gente vai poder fazer para melhorar, é deitar com o estômago vazio. Se o estômago cheio prejudica, deitar 2 horas de jejum é uma coisa que vai estar facilitando também esse refluxo de uma maneira geral. Além disso,
Eu acho que quando a gente vai deitar e ainda assim manifesta o sintoma, é interessante levantar a cabeceira da cama. Você pode levantar a cabeceira da cama em torno de 15 centímetros, ou usar um travesseiro anti-refluxo, ou se nada disso, uma coisa que seria mais fácil é se deitar para o lado esquerdo. Porque quando você deita para o lado esquerdo, a curvatura do estômago ela vai se dar de tal forma que o estômago vai formar um fundo de saco, digamos. Então, ao invés de você estar sentado e o alimento deitado e o alimento voltar, quando você deita anatomicamente para o lado esquerdo, vai fazer com que o líquido fique no fundo do estômago e não necessariamente em contato direto com a válvula. E de alimentos caseiros, é interessante que a gente possa ter, as frutas acabam ajudando, são alimentos que também vão clarear e deixar um pH neutro ali dentro do estômago. Frutas, verduras, legumes de uma maneira geral e comidas que você não tenha uma difícil digestão. Então, alimentação gordurosa, um churrasco, uma feijoada, são coisas que vão estar sim prejudicando o estômago. Então, na verdade, o grande remédio caseiro é pequenas porções com alimentos saudáveis de fácil digestão. Doutor Daniel, além do refluxo, né, que é essa sensação ruim aí que o paciente sente, dores, existem algumas outras dores, alguns outros sintomas, né, que acabam desencadeando o paciente aí, que o doutor queira comentar? Cláudia, eu gosto muito dessa pergunta. Que bom que você fez ela. Sim, existem. Hoje, na pandemia, a gente tem umas alterações que vêm se dando muito, que é a questão da ansiedade e a gastrite nervosa. Então, assim, diversas manifestações do estômago, elas vão estar associadas, sim, a manifestações, digamos, psicológicas ou psiquiátricas, não no sentido de doença, mas no sentido de manifestação sistêmica mesmo de um comportamento, de uma ansiedade generalizada. E isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando, né? Pensar primeiro, existe alguma coisa que possa estar me preocupando? Eu estou conseguindo dormir bem? À noite, como que eu estou reagindo? Assim? Porque às vezes a pessoa não dorme, tem uma insônia que já vai durando aí 1 mês, 2 meses, e aí começa a sentir dor no estômago, ela acredita que a culpa de tudo é o estômago, enquanto na verdade o estômago só é a manifestação. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, principalmente nessa fase de vida que todos nós estamos aí inseridos e, graças a Deus, caminhando para o fim. Então agora que a pandemia vai arrefecendo, que a gente vai conseguir vacinar uma grande quantidade de pessoas e isso vai ter um controle, não deixem de estar fazendo seus exames de rotina, a sua investigação, procurando seu médico de confiança para que a sua saúde volte para o trilho e que você possa aí chegar nos 90, que eu acho que é uma coisa que a nossa geração vai alcançar com certa facilidade. Doutor Daniel, é sempre muito bom falar com você, né? Uma pena que a sua agenda é super cheia e a gente já tem que liberar você para cuidar dos pacientes, tá? Mas obrigada e que em breve o doutor possa estar aqui novamente. Eu agradeço o convite, agradeço o carinho aí que sempre você dispõe conosco, tá? Estou à disposição, pode ter certeza, sempre conte comigo. E a vocês que nos acompanharam em mais este Up, quanta informação o Dr. Daniel Reis passou, né? Você tem algum sintoma destes? Está sofrendo? Não fique preso aí na sua casa. Agenda uma consulta, vá se cuidar porque é muito importante o cuidado preventivo. Obrigada pela sua companhia e até o próximo!